Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Geórgia e é com grande alegria que eu venho aqui falar hoje para vocês de Mateus capítulo 8. Depois de ensinar com muita autoridade no Sermão do Monte, Jesus agora demonstra que ele tem autoridade real sobre doenças, sobre a natureza, sobre espíritos malignos e também sobre o coração humano. Então vamos começar a ler aqui. Mateus capítulo 8. Jesus cura um leproso. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões surgiram. Um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige, isso servirá como testemunho. Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu digo-lhes a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus cura muitas pessoas. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumprindo-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. O preço de seguir Jesus. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei onde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Pergunta ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou e repreendeu o mar e o vento, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram a encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Esse é Mateus capítulo 8. Gente, essa palavra já falou muito comigo, muito. Principalmente essa parte de Jesus acalma a tempestade, mas a gente vai chegar lá. Vamos começar do começo. Na primeira parte, um leproso se aproxima de Jesus com reverência e fé, dizendo: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo.
Jesus estende a mão e toca nele. Às vezes a gente não tem noção do que cada detalhe importa, né? A lepra era vista como uma coisa muito suja, muito impura. Quem era leproso não tinha prestígio nenhum na sociedade. Ele vivia nas ruas pedindo esmola, ninguém chegava perto, ninguém tocava por medo de pegar, né? Era uma doença super suja, assim. A pessoa que tinha lepra, ela era excluída da sociedade completamente. Então, isso mostra, né? Jesus não se contamina, ele purifica. Eu sinto muito Jesus, assim, nisso, sabe? Porque às vezes a gente pensa, eu não mereço conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque eu peco muito, eu sei que eu tenho meus pecados, eu me sinto impuro diante dele. Mas mesmo assim você tem que ter coragem de se aproximar de Jesus, porque ele não se contamina, ele vai te purificar, ele vai te transformar. Tem uma palavra, não lembro onde especificamente, que ele fala, venha a mim como estão. Porque a gente nunca vai se sentir perfeito e se sentir digno do amor de Deus, do contato com Deus, porque nós somos pecadores e nós sempre vamos ter coisas a melhorar. Mas ele nos ajuda, e sempre aquela parte que a gente vê mais suja, mais imunda, que a gente se sente assim com vergonha daquela parte nossa, dentro do nosso coração, Deus purifica isso em mim, transforma isso em mim, sabe? E ele transforma a gente. Deus, ele ajuda a gente até a ser melhor para buscar ele. Só a gente pedir, só a gente estar disposto a obedecer, que ele nos ajuda. Ele tá ali para isso, para nos transformar, para nos ajudar. Então é muito lindo, né? Na parte 2 ele fala sobre o oficial romano e o servo. Como o próprio nome ali diz, o oficial era romano. Ou seja, alguém fora do povo de Deus, que naquela época ali Jesus veio para o povo de Deus ali, os judeus, né? Isso demonstra uma fé impressionante, porque ele era de fora e ele teve essa fé absurda, assim, né? Que até Jesus se impressionou com a fé dele. Porque ali diz, né, que ele fala para Jesus, diga apenas uma palavra e ele será curado, porque eu não sou nem digno de que você entre na minha casa. Ele compreende a autoridade de Jesus. Ele confia na palavra de Jesus, mesmo à distância. E Jesus responde, né? Jamais encontrei fé como esta em Israel. Aquele homem, ele era um homem de muita fé. Ele entendia a autoridade de Jesus, ele entendia o poder de Jesus, que não precisava dele tocar, ele não precisava estar perto. Era somente uma palavra bastava para afastar todo o mal, toda dor, toda doença, todo espírito maligno. Então, o milagre acontece sem toque, sem presença física, somente com a palavra do Senhor. A gente tem que parar para pensar. A gente acredita que uma palavra só de Jesus basta para transformar uma situação? Porque basta. A gente só tem que confiar. Muito dessa palavra aqui nos mostra que tudo é sobre fé. Fé das pessoas, a fé em compreender a autoridade de Jesus, a fé sobre compreender o amor dele por nós e acreditar, né? Então é sobre isso. Agora, a parte 3, a cura da sogra de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro, vê que a sogra dele está doente e a cura com um simples toque. Mais tarde, muitos enfermos são levados a eles e todos são curados. Mateus até cita uma profecia que foi cumprida do Velho Testamento, né? Levou sobre si nessas enfermidades e removeu todas as doenças. Então, assim, gente, Jesus, ele vai sempre levar as nossas dores. Tem uma palavra também, não lembro qual certinha, mas é que ele fala assim, entregue o seu fardo pesado a mim e eu te dou o meu que é leve. Então, a gente tem que entregar as nossas dores a ele. Só acreditar, entregar, que ele tá ali para nos ajudar, gente. Ele tá ali para deixar mais leve, mais fácil. É o que eu sempre falo, ele é o nosso pai que cuida de tudo. A gente só tem que acreditar nele, confiar, sabe? Ter um coração quebrantado diante dele. Coração real, assim. E vamos para a parte 4. O custo de seguir Jesus. 2 homens querem seguir Jesus, mas eles colocam algumas condições. E Jesus responde, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Quando ele fala filho do homem, é sobre ele mesmo, Jesus, né? Que veio como filho do homem aqui para a terra. O que ele quer dizer aqui com isso? Ele quer dizer que seguir ele exige renúncia, exige prioridade. Aquilo ali, isso é minha prioridade, então eu vou renunciar a conforto, eu vou renunciar a certas coisas que Jesus pode tocar no seu coração para renunciar. Segui-lo sem reserva, sem medo.
sabendo que é o que nos prepara para viver a eternidade, porque o que a gente vive aqui nada se compara, não se compara ao que a gente vai viver na eternidade com ele, né? Agora, parte 5. A tempestade acalmada. Gente, como eu falei aqui no início, eu amo essa palavra, essa parte principalmente. Gente, Jesus entra no barco com os discípulos. Aí vem uma grande tempestade e se levanta. Aí pensa eles num barquinho, uma tempestade louca, eles atravessando o mar, as ondas invadindo o barco e Jesus está dormindo. E os discípulos gritam: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus levanta-se e repreende eles, né? Responde repreendendo eles. Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Ele ordena que o vento e o mar e tudo se acalma. Então, essa palavra me toca muito, gente. Ela fala muito comigo, porque assim, o que isso quer dizer nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente tá passando por tempestades absurdas. Tempestade pode ser o quê? Problemas, lutas, coisas que a gente pensa assim, nossa, Deus me abandonou, como se ele estivesse dormindo, né? Ele não tá nem aí pra esse problema. Mas, gente, até quando ele tá dormindo, ele tá com você, dormindo entre aspas, né? Ele tá com você. E muitas vezes, e há certas coisas que a gente passa para forjar a nossa fé. Não tenha pouca fé como aqueles homens, os discípulos naquele momento. Porque Jesus está com a gente sempre. E ele não nos abandona. Por mais que tudo pareça uma tempestade, a pior tempestade como eles estavam passando ali, ele tá com a gente. E ele tá tranquilo, porque ele sabe que aquilo ali é passageiro pra gente chegar do outro lado, pra gente alcançar o que a gente tem, mas sem sofrer nenhum dano. A gente sente que a gente não tem controle sobre nada, que tem muitas coisas acontecendo que a gente não gostaria, mas Jesus tá ali. Às vezes ele colocou aquilo ali pra forjar a nossa fé. Então, gente, mesmo quando ele parece estar dormindo, ele está no barco com você. Se lembre sempre disso. Eu amo essa palavra. Parte 6. Libertação dos endemoniados. 2 homens possuídos por espíritos ruins, vivem entre os túmulos lá no cemitério e ninguém da cidade podia passar por ali. Eles eram muito agressivos. Na palavra fala que eles eram muito agressivos, muito violentos. Mas aí, quando Jesus vem, os demônios sabem que é ele, né? Porque os demônios reconhecem. Eles pedem para entrar numa manada de porcos, porque eles sabem que Jesus vai expulsar eles. E Jesus permite. Só que os porcos se lançam do precipício e morrem. Eles não iam ir para os porcos lá e ficar lá. E qual é a reação da cidade, do povo da cidade? Eles pedem para Jesus ir embora depois dele expulsar o demônio do pessoal. Só porque eles foram para os porcos e os porcos se mataram, né? Então, quem cuidava dos porcos que foi até a cidade contar sobre isso. Então, como que a gente pode entender essa aplicação para o dia de hoje? Muitas vezes, as pessoas preferem manter seus sistemas e zona de conforto do que lidar com a presença transformadora de Jesus. Porque, como a gente falou ali em cima, exige renúncia, exige mudança. Às vezes você vai ter que deixar certas coisas para trás, mas para viver o grande do Senhor, para viver o maravilhoso que o Senhor tem pra gente. Mas aí, muitas vezes, prefere ficar ali vivendo aquela coisa ruim, porque não quer renunciar, não quer lidar com a transformação que Jesus faz na nossa vida pra gente poder viver o maravilhoso. Então é isso. Mateus 8 mostra que Jesus cura o rejeitado, o leproso, o que ninguém aceita, e ele o toca, ele não tem medo de se contaminar, porque ele sabe que ele é purificação. Ele acolhe a fé de um estrangeiro, que nem era do povo dele, carrega nossas dores, nos convida a renunciar, acalma todo o caos, liberta os oprimidos. Ou seja, gente, ele tem autoridade sobre tudo. Tudo. Nessa palavra ele mostra que ele tem autoridade sobre tudo, sobre expulsar demônios, sobre acalmar tempestades, problemas, tudo, curar, purificar. Essa palavra é muito linda, ela é muito abençoada. Eu espero muito que ela tenha tocado vocês, o coração de vocês hoje, que ela tenha falado com vocês. E como de costume, eu quero deixar um questionamento aqui no final. Você está reconhecendo essa autoridade de Deus? Você está disposto a confiar, seguir e obedecer? Você acredita que Deus está ali com você, acalmando a tempestade? Era uma pergunta, eu fiz 3. Mas a gente pode trazer isso para a nossa vida e pensar o que a gente poderia estar entregando para Jesus
e pegando o fardo dele que é leve, entregando nossos problemas, nossas dores, que são grandes, né? Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito por vocês terem me acompanhado nesse episódio. Se esse conteúdo falou no seu coração, compartilhe com alguém que você ama, que você quer que busque mais a Jesus, que você quer que ouça essa palavra, que confie em Deus, que entregue o fardo a Ele. Compartilhe com essa pessoa, siga o podcast, comente e volte no próximo episódio, que a gente vai falar sobre Mateus capítulo 9, com mais milagres e chamado do próprio autor desse evangelho, que é Mateus. Por hoje é isso. Até o próximo episódio. Tchau!